Posso começar aqui? Então, muito boa tarde para vocês que estão ligadinhos na Melodia FM 87.9, seja pelas ondas do rádio ou aqui pelo canal do YouTube. Esse é o Crescer e Brilhar, o podcast da Eneida Sol. E hoje nós estamos direto do Rio de Janeiro novamente, né? Semana passada foi do Rio de Janeiro. Não, São Paulo. São Paulo! Ai, meu Deus, tô confundindo as coisas. Então aí faz essa confusão. Estamos aqui, então, direto de São Paulo, com essa maravilhosa Delana Leão. Ela que é médica dermatologista, especialista em cosmiatria. Delana, muito obrigada pela sua participação aqui no Crescer e Brilhar. Seja muito bem-vinda. Eu que te agradeço, Eneida. Fiquei muito feliz pelo convite, por poder falar um pouquinho, né, do que eu faço todos os dias. E essa mulher maravilhosa é especialista em cosmiatria. Me fala aí, essa palavra, né, que para os leigos, que é cosmiatria, gente? Me conte! Cosmiatria nada mais é do que a dermatologia estética. Então, é aquilo que está mais difundido, a beleza da pele. Ah, tá vendo aí? Ó, a gente precisa buscar saber as coisas, porque às vezes vem uns termos técnicos e a gente fica lá, ai, o que é isso, O que né? é isso, né? E é uma coisa muito simples. Pois é, então você é especializada nessa beleza da pele. Eu amei o tema, porque você associou ali as nossas emoções, a nossa saúde com a beleza da nossa pele. Então influencia mesmo, Delana? Muito, muito, muito. Se algo está desregulado, se a gente não está feliz com o que a gente está fazendo, com quem a gente é, com o que a gente está praticando, com as relações que a gente está cultivando, tudo isso vai responder na nossa pele. E de infinitas formas. Não tem uma receita de bolo. Ai, meu pai respondeu dessa forma, eu também vou responder. Meu pai teve uma lesão no joelho direito, eu também vou ter. Não. Cada pessoa é um indivíduo único e, como único, vai responder de uma forma única também. A gente fica muito focado nisso, né? Pensando, ai, fulano faz pior do que eu, come pior do que eu e não adoece, eu adoeci. Às vezes as pessoas fazem esses comparativos, né? E a gente não entende que cada corpo, cada organismo, ele vai reagir de uma maneira. Seja a alimentação, seja as questões emocionais, né? Algumas pessoas passam por momentos muito difíceis e não se abalam emocionalmente. Outras, às vezes, nem foi algo que pro outro foi tão difícil, mas pra ela foi, então entra numa depressão, né? Numa situação aí, por exemplo, que tá muito na moda. Eu vou falar moda, gente, não é sendo sarcástica, não. Mas assim, as pessoas têm apresentado muito a síndrome do pânico, por exemplo, né, Delana? Depois que a gente viveu esse momento aí de confinamento, muitas pessoas começaram a ter síndrome do pânico e ansiedade, né? E ansiedade, eu acredito que atrapalha a vida de todo mundo na saúde da pele, na saúde do corpo inteiro. A maioria dos pacientes que eu atendo na parte de dermatologia clínica, porque assim, eu me especializei na parte estética, que é minha paixão, é o que eu amo. Desde pequena, a beleza me enchia meus olhos, então me especializei nisso. Mas eu também atendo dermatologia clínica, então as doenças chegam para mim, e dermatologia cirúrgica, que é quando tem lesões de pele, câncer de pele, um cisto, que precisa ser feita a cirurgia para retirar. Sim. Então, na dermatologia clínica, eu atendo muitos pacientes que chegam com transtornos psicológicos e psiquiátricos. Então, na maioria das vezes, quando ele chega para mim com uma lesão de pele, tem um transtorno psicológico associado. Como você falou, síndrome do pânico, ansiedade, algum transtorno borderline, bipolaridade. Então, isso
se tornou uma coisa muito familiarizada, que eu tive que ir buscar, entender cada transtorno no seu âmago, o que que eles representavam, para eu poder entender a doença de pele, como isso impactava na vida deles. Meu Deus. E a gente não, nem por um É, momento, a gente acredita que um transtorno psicológico possa atrapalhar a nossa pele, né? Às vezes a gente exatamente. acha assim, alimentação, né? A gente associa a alimentação. Ou associa exposição solar, alguma coisa assim que é mais. Como que eu posso dizer? Mais possível, não exatamente um problema psicológico. E eu fiquei assim, poxa, que legal. Que legal, sabe por quê? Porque eu sou muito assim de comparar a Bíblia, né? E lá em Provérbios Exato. 15:13, sabe o que que fala? Que o coração alegre aformoseia o rosto. E aí, quando você falou disso daí, eu falei, olha que interessante, como é real, porque a ciência agora vem mostrando que é verdade. Se você estiver bem emocionalmente, com o coração alegre, com as coisas tudo em ordem, sua pele vai ficar mais viçosa, mais bonita, com menos problema aí, né, de aparente. E eu falo assim, Delana, para as pessoas que vão chegando assim nas idades, né? Tipo, tô indo para 43 agora, né? Tá ótima. Não, mas você sabe o que eu percebo? Que vai aparecendo umas manchinhas daqui, umas manchinhas dali. A pele já vai mudando a textura, né? Por exemplo, eu tenho sardinha, né? Sempre tive essas sardinhas. Então, você vê que aumenta a quantidade de sardinha, né? Eu acho bonitinho. Eu acho fofinho, sabe? É, a As gente tem que, o que pintinhas. é nosso, a gente tem que aceitar, né? É, eu O que aceitei dá a para vida toda, mudar e mas eu tô melhorar, percebendo que elas estão crescendo. Eu percebi isso. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Dentro desse conceito que você fala, né, de focar na saúde mental, é, o que que mais impacta, assim, na nossa pele, no nosso rosto, dentro dessa questão da saúde mental? sem dúvida, as nossas emoções. Tudo começa na nossa boca. Então, a saúde na nossa pele começa na nossa boca. O que a gente fala, o que a gente come. Então, o que a gente come? Se a gente come uma alimentação que não é saudável, fast food, alimentos industrializados, tudo isso vai desregular o nosso microbioma intestinal. No nosso intestino, o intestino hoje já é conhecido O como o segundo segundo cérebro, né? cérebro. Exatamente. Então, tudo aí já vai fazer uma desregulação de hormônios, que vai produzir mais hormônios estressores para o nosso corpo, que vai desregular a saúde da nossa pele. Então Gente, já começa por aí. E aí o nosso cérebro, o nosso mental, como que ele interfere? Quando a gente era um embriãozinho na barriga da nossa mãe, pele e cérebro se originaram do mesmo tecido embrionário, que é o ectoderma. Então, eles formaram da mesma origem. Então, eu costumo falar para os meus pacientes: tudo que acontece aqui, acontece aqui. Então, tudo que está na nossa cabeça vai refletir na nossa pele invariavelmente. meu Deus do céu! Que aula, viu? Porque eu nunca soube E eu, disso daí, não. Eu vou falar a verdade. e eu comecei a me interessar por esse assunto mais e mais e mais, porque chegavam muitos pacientes para mim na parte clínica que falavam: doutora, já passei em dois dermatologistas, em três, em quatro, e nada melhora. E aí eu percebi, não são os meus colegas que não têm capacidade técnica para resolver o problema desses pacientes. Eles não têm capacidade humana, talvez, de entender que os problemas estão interligados. Então, não adianta eu chegar para o meu paciente e falar: toma aqui sua receita, é essa prescrição que vai resolver esses medicamentos. Se eu não explicar onde está originando, porque senão ele vai estar usando um medicamento, o problema vai melhorar por um tempo e vai voltar, ou sequer vai melhorar. Porque Se eu tá no não. interno, não tá no Porque não externo, está no né? interno, exatamente, começa dentro.
Isso Quando é muito exteriorizou, interessante, porque assim, durante muito tempo, por exemplo, da minha vida, que eu fazia esses tratamentos, né, dermatológicos. Ah, tem uma espinhazinha, a pele tá muito oleosa. Às vezes é muito cravo, né? Porque cada pele vai apresentando alguma coisa, manchinhas. E são coisas que incomodam a gente, né? A gente com tá falando certeza. assim, dentro da beleza, é bom você não ficasse muito preocupada com a estética, né? Mas é claro que a gente se preocupa em estar Sim, sempre com a aparência boa, né? Tá bonitinha e tal. E aí eu lembro que a gente usava muito ácido, né? Tinha uma cultura de ácido. Aí tudo tinha era muito. ácido. Não era assim? Era assim, tá com espinha no ácido na pele. Tudo era um ácido. E nunca veio esse entendimento de que tudo começa dentro da gente. Então, assim, a acne está muito relacionado à alopécia, tanto a areata, que destrói o folículo piloso, quanto a androgenética, vitiligo, psoríase. Tudo são doenças que estão relacionadas com o nosso emocional. Ou seja, tipo, a pessoa que tem muita acne, ela tá passando, às vezes, por um processo que ela precisa, então, tratar O com, emocional, com um fortalecer a psicólogo, né? autoestima. Tomar ali uma medicação Com certeza. e junto com a dermatologia, né? Assim, porque Exato. tem que associar, né? Como que eles chamam quando você tem um Multidisciplinar. Equipe multidisciplinar, multidisciplinar. isso. Você faz um tratamento multidisciplinar. Você junta uma coisa com outra para poder equilibrar tudo. Porque se tratar só aqui, vai Não vai sempre ficar resolver. aparecendo, né? Voltando. E Indo a e pessoa voltando. nunca vai ficar satisfeita com o tratamento dermatológico e vai culpar a dermatologista Exatamente. que não tá sabendo cuidar de minha pele. Que legal, Delana. E você? Você mora no litoral, é isso? Não, Não, moro você em São mora Paulo, onde? capital. Na capital mesmo? E por que eu fico Isso. vendo lá no seu Instagram tanta foto de mar, de não sei o quê, mulher? O mar é o meu refúgio. Então, tô triste, tô com as minhas emoções à flor da pele, começando a ficar algo reativo, então eu vou pro meu refúgio. Ah, agora sim, agora eu entendi. Na verdade, é o seu tratamento psicológico. Exatamente. Eu tava falando aqui essa Eu semana. comecei a ler o meu corpo. Então, no momento que a gente começa a estar num estado de presença e a identificar o que a gente vai sentindo no nosso corpo, a gente vai minimizando essas somatizações que a gente responde no corpo. Isso é muito importante, né, Delana? Na Muito. sexta-feira eu falei sobre isso aqui no programa da Rose, né? Que quando você começa a sentir que sua mente não tá legal, que você tá tendo uma estafa, né, mental, porque hoje a gente vive numa loucura, né? O Sim. dia, eu tava conversando isso hoje, assim, o dia com 24 horas não é suficiente, entendeu? A gente Não. fica lá implorando por 48 horas, 72, né? Tipo, a gente não tá dando conta das tarefas que a gente tem que fazer durante o dia. E isso acaba provocando uma ansiedade, acaba provocando esse estado de estafa mental. As pessoas estão muito workaholics, né? Principalmente pessoas que moram assim, igual você, em capital. Na capital, muita competitividade, né? A comparação é sempre com o outro, quando na verdade deveria ser com você mesmo. Como que eu era ontem? E o ano passado? O que que eu evoluí de lá para cá? Só que criou-se essa cultura de se comparar com o outro, com o vizinho, com o melhor amigo, com o colega da profissão. E isso acaba adoecendo cada vez mais e mais as Com pessoas. as pessoas Que do hoje, Instagram, né? A gente fica Instagram, ali muito Instagram nas redes total. sociais, vendo o que as pessoas estão fazendo e as pessoas estão postando as suas fases mais interessantes, os seus Exato, dias suas mais vidas alegres, os maravilhosas. seus momentos de diversão, mas ninguém tá ali postando o dia que tá lá, debaixo da coberta, falando hoje não tá Exatamente, legal, né? Ninguém posta. exatamente. Isso E aí. acaba que a gente fica vendo a vida do outro e falando, poxa, eu queria estar vivendo essa vida, né? Exato.
eu queria ser Eneida, eu queria ser Delana. Ela tem Aham. uma vida muito legal. Mas Nos ninguém bastidores não sabe é nos contado, bastidores né? o que acontece de verdade, né? O E quanto de muita gente peso a não gente entende. carrega. Exatamente. Nada é fácil, nada vem com facilidade. Mas a gente trabalha a mente para vir com mais facilidade, né? Com Cada vez mais. certeza. E aí você falou dessa questão de ir pra praia. Eu tava falando com a Rose aqui, né? Que quando eu me sinto assim, eu vou pro meio do mato, sabe? Eu procuro um Aham, lugar de campo, assim, no meio do sim. mato mesmo, sabe? Eu jogo uma toalha de piquenique no chão, sento ali, Maravilhoso também. E a né? E aí terra, é né? é um momento onde minha mente alivia, sabe? Alivia toda aquela tensão que eu tô vivendo. E, como eu falei, não precisa você estar necessariamente sozinha, né? Você pode levar a sua família pra ir também. Com Porque eu acho que certeza, quando sim. você tá num ambiente desse, todo mundo se distrai, não é verdade? Sim. Faz bem para todo mundo. A natureza é um presente, né? Que a gente tem mais é que usufruir. É verdade. E aí, você falando sobre a pele, vamos voltar para essa coisa da pele. Vamos. Para uma pele ficar bonita, rejuvenescida, o que as pessoas precisam fazer, Delana? Primeira coisa, hábito de vida. Então, o paciente que chega para mim, eu explico ele bem detalhadamente hábitos de vida, a questão da alimentação, explico de uma forma mais geral, porque para falar alimento X, Y, Z, eu não tenho ainda esse conhecimento, então eu passo por nutricionista. Um paciente de acne, por exemplo, ele tem que ter um acompanhamento nutricional junto comigo, porque esse paciente, na maioria das vezes, se alimenta errado, tem índices glicêmicos alto, colesterol alto, faz tudo errado. Então tem que ter um acompanhamento junto comigo. Então, a primeira coisa que eu oriento é a alimentação. Paralelo a isso, ingestão de água. A gente tem que beber água. 70% do nosso corpo é água. Água é vital. Então, até nossos pensamentos vão fluir melhor se a gente se hidratar. Quiçá a pele, que 70% da pele também é água. Meu Deus, e às vezes as pessoas têm tanta dificuldade de tomar um Resistência. copinho de água. O É, cabelo fica melhor com água, né? com certeza. O cabelo fica mais hidratado, a pele fica mais hidratada, os nossos olhos ficam mais brilhantes, né? A gente fica com um Brilhante. olhar melhor. A boca, né? É essa parte aqui, porque a mulher, eu acho que toda mulher, ela gosta de ter uma boca bonita, assim, Bonita, viçosa, dá um viçosa, glow. né? E só um batom, só um preenchimento não vai ajudar, não Não é vai. verdade? E nossos lábios envelhecem, assim como a pele da nossa mão, a pele do nosso rosto, os lábios também envelhecem. E para que esse lábio não envelheça? Você já falou, água. Água é É o vamos dizer, pilar, né? primordial. Primordial para Sim. tudo, para que o nosso corpo fique bem hidratado e envelheça menos, Saudável, né? sim. Demore mais para envelhecer, vamos falar assim. Sim. Tem aí um tempo mais longo Vida para o útil, né? envelhecimento. O que mais, assim, para manter, por exemplo, essa pele do lábio mais bonita, mais hidratada, o que você indica? Hidratação, tanto com a água mesmo, bebendo, ingerindo, e aí vem entre os procedimentos estéticos. Por quê? Embora a gente tenha que ter a base, que é alimentação, hábitos de vida saudáveis, os procedimentos estéticos entram para melhorar essa qualidade de vida. Então, às vezes, o paciente tem um lábio muito rachado, bebe água, mas não melhora aquelas rugas Sim, labiais sim. mesmo. Então, aí a gente entra com um procedimento que seria o preenchimento ou uma hidratação injetável nos lábios. Aí pode fazer a hidratação injetável? Eu não sabia. Pode. Que aí seria um ácido hialurônico bem fluido, bem fininho, que tem a textura mais ou menos da água mesmo. E aí a gente injeta ele, o lábio vai ficar mais viçoso, mais brilhoso, com E um glow. essa hidratação, ela não faz nenhuma mudança aqui no aspecto do lábio, ela só vai hidratar.
Aí depende do gosto do paciente, do profissional que o paciente escolhe. Por isso que eu falo muito. Escolha um profissional da sua confiança. Vai lá, olha o Instagram, vê se tem alguma coisa. Como esse profissional se apresenta, a face dele? Condiz com o que você quer? Porque se você vai num profissional que gosta de exageros, por exemplo, bocas mais preenchidas, então há uma tendência maior dele te entregar isso também. Isso daí foi muito importante você ter falado, porque a gente tem visto muito isso, né? É que Sim. algumas pessoas, elas optam por esse tipo de transformação, De eu vou dizer assim, transformação, né? Então, exatamente. o profissional da área da dermatologia, ou às vezes da área da estética, né? Que nem é um médico dermatologista, mas Exato. trabalha na área. E aí ele gosta, né, do lábio maior, os preenchimentos até mesmo no rosto, botox, você vê que faz uma mudança, né, no rosto. E muitas vezes a gente vai procurar essa pessoa e acaba não gostando do resultado, porque ele vai Exatamente. replicar no paciente aquilo que é a Ele acha tendência bonito. dele, né? Exatamente. É o Então, que ele assim, gosta. é o que ele gosta. Porque pode chegar um paciente e falar, doutora, eu confio no seu bom senso estético, pode fazer o que você achar. Mas se o meu bom senso estético me diz que é algo inestético, que é algo que é humanamente impossível, que são esses lábios salsicha que a gente vê por aí tudo muito grande, então eu vou reproduzir isso no meu paciente. O que não é o meu caso, é um Sim, exemplo. sim, sim. E aí eu te pergunto, por exemplo, o paciente chega no seu consultório e fala assim, doutor, eu não quero preenchimento. Eu não quero preenchimento, mas eu tô sentindo que o meu lábio tá ficando mais enrugado porque tá envelhecendo. Qual o procedimento você indicaria que não fosse necessariamente o preenchimento? Tá, aí daí entraria o Skin Booster, que é uma hidratação injetável. Então eu não vou preencher, eu vou devolver água para a mucosa labial. Ok. E vamos Mas falar também é injetável, mas não é um preenchimento. Aí eu utilizo uma outra técnica de injeção para apenas hidratar. só hidratação. Aí vamos falar aqui de uma coisa que tá assim sendo muito usada também, que é o Botox. Ah, Botox, né? sim. Aí a pessoa fala também, eu tô falando tudo de mim, viu? Quando eu faço essas Tá. perguntas, Adoro, eu sempre falo também sobre mim. eu já tô me delatando aqui. Então, eu não quero fazer Botox. Mas eu gostaria de perceber que a minha pele ficou melhor, assim, tá menos enrugada. O que você diria para essa paciente? Primeira coisa, ela tem que entender que nada vai substituir o Botox. O Botox vai agir ali paralisando, relaxando a musculatura. Então, nada vai substituir. Mas eu quero melhorar a textura da minha pele, eu quero retardar um pouco os sinais do tempo. Lasers. Então, os lasers, eles vão ter essa capacidade de agir tanto na epiderme quanto na derme, que é mais profundo, para ajudar nesse rejuvenescimento. Olha, eu já gostei dessa técnica aí. É. Então, o laser ele vai. É como se ele destruísse aqui as células mortas aqui da Aham. epiderme, né? É da epiderme aqui? Isso, A sim, parte de cima de tudo é epiderme, né? Eu sim. não sei, não lembro mais de É isso ciências nem mesmo, tá biologia, não. certo. E aí vai dar essa textura mais leve, né? E diminuir as marcas do tempo. É isso? Exatamente, sim. Só que o Botox, Porque ele vai agir diferente. o laser, ele vai estimular colágeno. Então, ele vai fazer as células produtoras de colágeno trabalhar um pouco mais ativamente. O Hum, Botox, ele vai agir na terminação nossa do músculo, fazendo com que o músculo hum, relaxe aos movimentos. entendi. Muito interessante. E voltando lá para aquela nossa conversa do início sobre as emoções. Se não Sim. tiver tratando
a emoção, nada disso vai funcionar bem. Não vai funcionar, não vai. Você vai ficar indo e voltando toda vez no consultório do dermato falando não melhorou, não melhorou. Então aí que entra também a importância do profissional que conscientiza o paciente. E essa parte de conscientizar o paciente realmente não é fácil, porque muitas pessoas não querem ver suas emoções, porque emoções ruins, digamos assim, ruins entre aspas, doem. Sim, E tem sim. gente que não quer sentir dor. E E aí aí? eu queria até, falando sobre essa questão, né? Você tratou as emoções, mas se você ficar ansioso, você está tratando lá suas emoções, está fazendo um acompanhamento com a dermatologista, mas se você ficar ansioso pelo resultado com a dermatologista, vai dar tudo errado também, não vai? Também, a gente tem que ter paciência. O mesmo tempo que a gente levou para adoecer a pele, o nosso organismo, qualquer parte, qualquer órgão, a gente também precisa de ter paciência e um tempo para restituir a saúde da pele, do organismo como um todo. Então não adianta criar expectativa. O que eu Eu, mais peço para os meus pacientes é paciência. e eu acho que é uma das coisas mais difíceis, não é? É Assim, difícil. o paciente, quando ele chega no consultório, ele quer milagre, né? Ele Milagre, quer resultados exatamente. imediatos e às vezes acaba tendo um resultado muito pior do que poderia ter. Eu digo assim, muito pior. Às vezes a pessoa está buscando algo, melhorar algo, e ela entra num processo de ansiedade tão grande para melhorar aquilo que ela começa a exagerar nos protocolos. Que acontece isso também, não acontece? Muito, muito. Então, assim, por isso que eu falo também que o ideal é, voltando para a parte estética, o paciente que vem procurar estética, o ideal é ele ter uma autoestima bem trabalhada e bem fortalecida, porque senão vai acontecer isso que você acabou de falar, ele vai estar sempre buscando nos procedimentos uma autoestima que ele não tem, uma autovalidação que ele não tem. E aí Ele vai começa querer as um distorções. resultado que é talvez humanamente impossível de acontecer, né? Porque às vezes a pessoa Exatamente. ela olha para ela no espelho e ela não gosta de nada do que ela vê. E ela quer uma Exatamente. transformação real daquilo. E a gente pode entrar agora nesse assunto sobre. Como que fala, gente? Até deu um branquinho aqui sobre harmonização, que as pessoas Isso, têm procurado muito, né? É, muito. essa harmonização, ela pode ser mais tranquila, porque às vezes a gente vê umas coisas na internet que falam assim, meu Deus, ao invés de melhorar a pessoa ficou totalmente Pior, né? deformada, né? E talvez está dentro dessa questão da mentalidade do paciente, né? Ela fica tão ansiosa em querer uma mudança, em querer estar de um jeito que talvez ela não vai conseguir. Não vai conseguir. Então, assim, Exagera no procedimento e aí acontece essa deformação, né? sim, sim, porque esse paciente ele está desprovido de autoestima. E aí é bom a gente falar o que que é autoestima. Autoestima é algo que a gente vem construindo ali desde a nossa infância. Então, se a gente vem de um ambiente familiar desorganizado, se tem muitas brigas na nossa família, a gente não consegue construir uma autoestima favorável para a gente enfrentar o mundo. A gente não consegue se validar. A mesma coisa, qual ambiente de escola que a gente frequenta? Nessa escola, a gente é valorizado, a gente é visto, a gente consegue exercer a nossa essência, a nossa verdade. Se a gente não consegue nada disso, nosso pilar de autoestima está indo lá embaixo. Então, cada vez vai ser pior para quando a gente for adulto e construir essa autoestima. Verdade. E ainda tem um ponto que eu sempre trago, Delana, que é a questão do perfil de comportamento. Porque, Com assim, certeza. nós temos os perfis de comportamento, né? Eu trabalho com o DISC, por exemplo, que fala da dominância, da influência, estabilidade, conformidade. E dentro desses perfis existe digamos assim, um termômetro de autoestima, né? Então, por Sim. exemplo, um dominância, ele tem uma autoestima elevadíssima. Sabe? Ele acha que ele nasceu para ganhar e que tudo que ele faz ele é muito bom, que, sabe? O influência também tem uma autoestima, que é essa pessoa mais cheia de glamour, né? E agora, uma pessoa de estabilidade, ela tem uma dificuldade com a autoestima. Ela
é mais retraída, ela acha que as pessoas estão julgando, que as pessoas, né? Então, tem muito disso. O conformidade também, ele precisa se validar, mostrando que ele é muito inteligente, porque ele não acredita no resto, então ele precisa usar a inteligência para se validar, sabe? Então, eu acho que é uma mistura de tudo. É ambiente, né? Com É, certeza. é o nosso perfil de comportamento, é a forma como a gente vê a vida também, né? Decide enxergar a vida. Porque, assim, a vida tá aqui para todo mundo do mesmo jeito, mas cada um enxerga a vida de uma forma, né? Sim. É a capacidade que a gente tem de se autogratificar também, isso é autoestima. Tem pessoas que são incapazes de se autogratificar, de falar, poxa, eu fui super bem essa semana. Poxa, tô feliz por ter conquistado tal meta no meu trabalho. Não, a pessoa não, conquistei, tem que conquistar mais. E nunca se gratifica por aquilo ali que ela já alcançou. Ela fica pensando no que ela não tem ainda, No que né? E não não tem, agradece pelo que já exatamente. conseguiu. Isso é muito Isso, importante, a gente precisa falar muito disso. Eu acho que a gente está vivendo um tempo de adoecimento mental, total. né? As pessoas estão muito desgastadas mentalmente e sendo transformadas, assim, você percebe que tá havendo um afastamento entre as pessoas, porque uma intolerância, né? De É, aceitação um do outro, então começa a se afastar. Eu tenho percebido muitas coisas assim e eu fico meio chocada, porque eu fico me recordando assim, algum tempo atrás não era dessa forma, entendeu? Dá exatamente. Parece que tá um cada vez saudosismo mais. até, assim, de como as pessoas, elas se conectavam antes e como elas têm se conectado agora, sabe? Eu acho que mudou muito. Muito. E pra gente que é da geração aí dos anos 80, a gente fica mais. Sente um pouco mais de dificuldade de se inserir No meio nessas hoje, né? mudanças, né? A gente olha e vê com admiração mesmo. Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Verdade. Eu queria te perguntar, Adelana, meu Deus, já tá acabando nosso tempo, Jesus Foi, amado! ó, foi Nem deu tempo de falar fluindo. nada. Mas sabe o que eu lembrei? Que recentemente aconteceu uma situação onde a Sheila Carvalho, né? Ela fez aí muitos preenchimentos, muitas coisas para melhorar a autoestima dela. Eu acredito, né? Porque a gente não faz nada que não seja pra gente se sentir bem, bonita e confortável, não é verdade? Com certeza. E de repente ela teve aí esses burburinhos, né? De que ela teve que tirar porque não tava mais legal, né? Foi um exagero o que ela fez e ela precisou retirar. Eu nem sabia que podia retirar esses preenchimentos, você acredita? Sério, tem uma enzima que a gente aplica que dá para retirar, mas assim, a gente não pode pensar em fazer preenchimento pensando em tirar, até porque essa enzima, ela é altamente alergênica, então não é todo mundo também que pode estar fazendo uso dela. Então, tudo com cautela. Entendi, porque assim, pode ser que dê um problema, né? Deu um problema na hora da aplicação. E a pessoa pode virar óbito até. Também, sim, a depender da resposta que o organismo dela apresente, pode vir a óbito, sim, embora não seja comum. E quando chega quando chega assim os seus pacientes aí, você tem uma conversa para poder Assim, alertar de todos os problemas, os perigos. Às vezes a pessoa faz lá não, eu quero fazer isso e aquilo, faz suas escolhas. Você fala assim: "Olha, se eu fosse você, eu não faria isso, eu optaria por aquilo". Você faz esse tipo de conversa? eu explico todo o envelhecimento para o paciente. Como que acontece o nosso envelhecimento? Eu não vou explicar aqui que nosso tempo está curto, mas eu explico o nosso envelhecimento, que é tridimensional, onde que ele tem que fazer esses preenchimentos, onde é mais indicado. A gente envelhece de cima para baixo, de lateral para medial. Então a gente tem que fazer o procedimento nessa ordem. Então, se chega um paciente para mim que está todo envelhecido e quer fazer um preenchimento labial, não tem sentido. Então eu explico. Se eu vejo que não tem indicação, eu não faço. Ele vai procurar outro profissional. Sim, eu fico sem receber a,
o a valor, né? remuneração A da parte venda, financeira. mas eu priorizo e eu gosto de trabalhar acreditando na minha verdade, no meu conhecimento, no que eu tanto estudo para buscar e entregar o melhor. E eu não vou entregar o melhor se eu for fazer o que o paciente leigo acha que é o melhor para ele. Porque alguns pacientes chegam e falam, não, mas eu quero assim, né? Tem Aí você uns que vai são, procurar outro profissional. né? Tem uns que são assim, Tem, com teimosinhos e que certeza. querem daquele jeito. E eu acho que é muito isso que acontece quando a pessoa depois olha pro espelho e fala: Meu Deus, ficou tudo errado, eu não gostei de nada. É, Porque às vezes ela quer exigir que o médico faça uma coisa, né? E o médico, às vezes, né, se rende, né? Porque faz, a se gente também rende tem conta para ao pagar. pedido, né? E acaba dando todo Exatamente. esse problema aí, igual a Sheila, ela mesma, né, O falou que ela não exagero, estava né? No tendo caso dela, mais os movimentos da. paralisados, né? Meu Deus, então foi exagerado mesmo o negócio, né? E outra coisa, o que que acontece? Quando a gente injeta ácido hialurônico no rosto, ele puxa a água para a região de injeção. Então a gente tem sempre que preencher a menos, porque já vai ter o volume de água que vai ser preenchido. Pode ter sido o caso do profissional ter preenchido sempre a mais, ou pode ter sido o caso dela ter estado sempre pedindo mais, o profissional sempre entregando o mais que ela queria, ou Sim, pode ter sido o caso da falta de senso estético do profissional, ou ainda falta de autoestima da paciente que queria uma autoimagem distorcida do que seria humanamente possível e real. Então, assim, são várias variáveis que têm que ser analisadas. e a gente tá terminando esse bate-papo que foi maravilhoso. Chegamos um Eu pouquinho amei. atrasado. Mas, Delana, deixa o seu Instagram, porque assim, o seu Instagram tem muita dica legal, sabe? Eu fico Ah, tem, assistindo não é os. só dermatologia, eu falo de tudo. Tem muita dica legal e eu acho que nós precisamos disso. A gente precisa acompanhar pessoas que têm sempre algo bom para passar, para ensinar, para fazer com que a gente cresça, né? Que o Sim. intuito aqui é crescer e brilhar. A gente E só vai brilhar, brilhar se a gente tiver o espaço para crescer, né? E o com certeza. crescimento é aqui, ó, na É isso mentalidade, aí. né? Então deixa aí o seu Instagram e fala se você atende, por exemplo, telemedicina, porque tem gente que gosta, né? E fala, Sim, não, eu quero ser atendida por ela, né? Então já deixa aí o seu contato. claro. Então, meu Instagram é o doutora, arroba, né? Arroba doutora.delanaleão. E lá no Instagram, na página principal, na bio, tem um linkzinho que dá para clicar e entrar em contato direto com a minha secretária, que é a Fabiola, que faz os meus agendamentos. E aí eu atendo tanto online quanto presencial aqui em São Paulo. Meu consultório é no Brooklyn, na Zona Sul. E Aí eu é vou ter que isso. ir aí, Dá gente. para atender muita gente por teleconsulta, dá para montar rotina de pele por Sério? teleconsulta, Dá pra fazer melasma, tudo? acne, Não, aí eu dermatites vou em ter que me geral. consultar, porque eu já falei aqui com a doutora que eu não quero botox. É. Ai, então tá bom, Delana, obrigada por Ai, eu ter amei. aceitado, Muitíssimo né, esse obrigada, convite. Nós Eneida. vamos marcar outro depois pra gente falar de um Vamos, com outro tema, certeza. né? E vou deixar você assim, ó, livre pra escolher o tema, porque eu adorei esse tema de hoje. Ah, Achei que vamos era muito pensar em outro. pertinente. Sim. Pois é, e aí a gente vai organizar uma segunda, porque eu tenho certeza que o povo aqui ficou querendo mais, né, gente? Então, hoje vai acessar lá pelo Facebook, mas depois vai jogar no YouTube, né, John? Ah, eu quero o link Vai também para ficar. postar no meu Instagram. Hã? Quero o link também para postar no meu Instagram. Pronto, eu vou mandar pra você. Ó, brigadão pela sua presença. Eu Fique com amei. Deus. Depois eu vou agendar lá minha telemedicina, viu? Ah, por favor. E pra vocês que estão aí nos assistindo, ó, um beijo no coração. E amanhã o Crescer e Brilhar faz 1 ano de existência. Nós vamos ter aqui uma programação bem legal. Vamos ter a Dindy Guzmão. Então não percam, ó. E aproveita, entra no canal da Melodia, se inscreve no canal, ative o sininho e não perca a programação da Melodia, porque não tem só Crescer e Brilhar aqui não, aqui tem muita programação interessante. E siga a Eneida Sol aí no Instagram, gente, por favor, né?
Dalana, beijão pra você, Beijo, viu? Eneida. Tchau, Obrigada, viu? tchau.